Hello, babies! Tudo bem com vocês? Tô passando aqui para poder revisar o conteúdo da semana passada, que foi os pronomes, e corrigir a atividade que vocês já responderam. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver aí o que vocês acertaram, o que errou, se tá com dúvida. E vou explicar o nosso querido, lindo e muito amado por todos, verbo to be. Eu sei que vocês vão falar que vocês não aguentam mais, gente, mas verbo to be ele vai estar sempre presente na vida de vocês, porque ele é um verbo extremamente importante. Ele aparece no primeiro, no segundo, no terceiro ano, porque ele está dentro de outros conteúdos, de outros tempos verbais, tá? Quero ver aqui na minha explicação, na hora que eu estiver falando, quem é que vai lembrar certinho o que significa e como é que aplica em uma frase. Vamos começar com os pronomes. Os pronomes são utilizados para substituir um nome. Como assim, professora? Olha só, eu tenho uma frase, eu estou escrevendo um texto. Estou escrevendo um texto sobre Ana. E aí eu começo. Ana é uma menina muito bonita. Ok. Eu quero falar mais sobre Ana, só que eu não quero toda vez que eu vou falar sobre Ana, repetir o nome. Ana é muito bonita. Ana é inteligente. Ana é legal. Ana é engraçada. Existe uma classe gramatical no português que a gente pode usar para substituir os nomes. Não precisa ser só nome de pessoa, não. Você substitui o nome de um objeto, o nome de uma cidade, um animal, tudo isso é possível, tá? Então é aí que entram os pronomes. Os pronomes em português são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Muito simples. Então, vamos voltar lá para Ana. Ana é muito bonita. Eu posso substituir Ana por que pronome em português? Ela. Ela é muito bonita. Pedro e João são amigos. Eu posso substituir Pedro e João por que pronome? Eles. Eles são amigos. Então, essa é a função do pronome. Aqui no inglês, você vai precisar identificar como é que são esses pronomes na língua e saber fazer essa substituição. Por que a gente precisa dos pronomes? Porque lá na frente, a gente vai ver que eu utilizo o verbo to be de acordo com esses pronomes. Então, vamos lá. Aqui eu tenho I, que significa eu, you, você, he, ele, para pessoa, tá? She, ela, também para pessoa. It, ele ou ela, para animais ou coisas. Tá vendo? Daí é que vem a diferença. Então, lembra, he eu uso para homem, she eu uso para mulher, it eu uso para animal, para um objeto, para o nome de uma cidade, para o que não for pessoa. Ok? O I, nós, e o, vocês. Então, olha só, o you a gente usa tanto aqui no singular como no plural. César, como é que eu vou fazer a diferença? A diferença você vai perceber na frase, se está no singular ou no plural, quando você faz a tradução. They, eles ou elas. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, eu tenho aqui, ó. Carla is a teacher. Eu quero que você substitua Carla por um pronome. Então, toda vez que você vai fazer essa substituição, você vai precisar fazer um processo mental. Pode fazer primeiro em português, no início, porque depois você vai estar tão acostumado que você já vai conseguir fazer em inglês de cara. Então, Carla is a teacher. Carla. Eu substituo Carla por que pronome em português? Ela. Então, pronto. Ela. E eu sei que é uma pessoa. Então, eu volto aqui na minha tabelinha, ó. Ela para pessoa. Então, eu substituo Carla por she. Então, eu venho aqui. She. Carla is a teacher. She is a teacher. Paulo is a student. Vamos para aquele processo mental. Paulo, eu substituo Paulo por que pronome em português? Ele.
Então eu volto lá na minha tabela, ele para pessoa. He. Então eu substituo Paulo por he. He is a student. Tá vendo como é fácil? Uma outra coisa importante é que quando você faz a substituição, você não precisa repetir o nome. Gente, ó, substituir é trocar. Não faz sentido eu usar o pronome e continuar usando o nome da pessoa. Por exemplo, Carla, she is a teacher. Não tem sentido. Ou eu falar she, Carla is a teacher. Não tem sentido, ok? Então, ou você usa o nome ou você utiliza o pronome. Aqui eu tenho the dog is in the backyard. The dog, o cachorro. Então vamos lá, o cachorro, aquele processo mental. Eu substituo o cachorro por que pronome em português? Ele. Então eu venho aqui ele. Eu tenho aqui, ó, ele para pessoa, ele para animal. O cachorro, animal. Então eu vou usar o que? It. Então a gente vem aqui, the dog, it. Uma coisa importante do it é que a gente só utiliza ele no singular, ok? Porque olha só, quando a gente fala assim, the dogs are in the backyard, os cachorros. Quando a gente faz esse processo e muda os cachorros pelo pronome, a gente não muda os cachorros por ele. A gente muda os cachorros por eles. Eles aqui na nossa tabela só tem they. Olha a diferença. O cachorro singular é ele. Então eu vou usar it. Os cachorros no plural, eles. Eu vou usar they. Fácil, né? Então vamos fazer a correção aqui da atividade. A questão 12. Substitua o que estiver grifado pelo pronome correspondente, assinalando a alternativa correta. Eu tenho aqui, Ana, Carla e Joana are sisters. Ana, Carla e Joana são irmãs. Então, Ana, Carla e Joana. Eu substituo Ana, Carla e Joana por elas. A gente volta lá na nossa tabelinha. Eu tenho aqui elas, significa they. Gente, essa tabelinha aqui é para levar para a vida de vocês. Então, anota no caderno, tá? Memoriza, porque isso aqui precisa já estar na cabeça de vocês, porque lá na frente vocês vão utilizar muito. Então, aqui qual é a resposta correta? Aqui, they. Então, letra A. Substitua o que estiver grifado pelo pronome correspondente, assinalando a alternativa correta. Paul, Robert and I gave flowers to Helen. Paul, Robert e eu demos flores para Helen. Então, ó, Paul, Robert e eu. Paul, Robert e eu. Toda vez, gente, que tiver e eu, que você tiver no meio, vai ser o quê? Nós. Ó, Paul, Robert e eu. Então, nós. Aí você volta lá na sua tabelinha, encontrou nós, nós é o quê? We. E aí você marca. Letra B, we. Questão 14. Sobre o uso dos pronomes, marque a alternativa correta. Eu tenho aqui, Anna is my sister. Anna pode ser substituída por she. The dog is old. The dog pode ser substituído por he. The students are here. The students pode ser substituído por he. Eric and I live in Matina. Eric and I pode ser substituído por they. Vamos lá. Eric and I somos nós. Nós não é they. Então tá errado. The students, os estudantes, são eles. Eles não é he. Então tá errado. The dog é o cachorro. O cachorro pode ser substituído por he? No. O cachorro significa ele. Só que esse ele aqui é para pessoa. Para animal seria o quê? It. Então tá errado. Ana pode ser substituído por she. Yes. Ó, Ana, ela. E ela para pessoa,
she. Então, letra A. Olha, foram essas 3 questões. Parabéns para quem acertou tudo. Para quem não acertou, corrija. Tente entender o que foi que errou, por que que errou. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim, tá? Vamos pro dessa semana. Verbo to be. O verbo to be em português significa ser ou estar. Então, o verbo to be tem essas 2 traduções, ser ou estar. É por isso que ele é tão usado. Porque o verbo ser e o verbo estar a gente usa para tudo. Por exemplo, eu sou linda. Eu sou uma professora. Nós somos estudantes. Vocês são bonitos. Eles são meus pais. Olha só o tanto de exemplo. E o estar a mesma coisa. Eu estou em Candiba. Eu estou em Matina. Mariana está em Caetité. Tá vendo? Nós estamos com sede. Eu estou com fome. Olha só o tanto de uso. É por isso que verbo to be é tão explicado, porque ele é muito usado. Então vamos lá. Céssia, como é que eu vou saber a diferença se o verbo to be está significando ser ou se ele está significando estar numa frase? Galera, depende do contexto. Por exemplo, se eu falo assim, I am Cecília. Eu não posso falar eu estou Cecília, não tem sentido. Então, qual é a tradução? Eu sou Cecília. Entende? Depende muito do contexto. De quando você for traduzindo, você vai perceber se ele está significando ser ou se ele está significando estar. Então, no tempo presente, o verbo to be é representado por 3 formas que possuem o mesmo significado e a mesma aplicação. Am, is, are. Pode repetir aí, tá? Am, is, are. Ok, eu tenho essas 3 formas. Então, tudo isso aqui é verbo to be. Am é verbo to be, is é verbo to be, are é verbo to be. Os 3 significam ser e os 3 significam estar. Cessi, como é que eu vou saber então se eu vou usar am, se eu vou usar is, se eu vou usar are? Vai depender de quem? Olha só, depende aqui dos nossos pronomes. Sempre depende do pronome. Você só usa um verbo to be quando você verifica qual é o pronome ali da frase, tá? Então, tem essa tabelinha aqui que a gente vai precisar memorizar. Então, essas 2 tabelinhas aí. Pode até anotar isso aí no caderno, essa tabelinha, tá? Então, I am. Então, o am eu só posso usar com I. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Pronto. É isso. É isso aqui, ó. Colocar aí na cabeça de vocês e não esquecer mais. Cessi, e se na frase não tiver um pronome? Por exemplo, a frase tem bem assim. Pedro, tananana, my friend. Eu quero falar que Pedro é meu amigo. Como é que eu vou saber qual é o verbo to be que eu vou usar aí para Pedro? Você vai fazer aquele processo mental lá dos pronomes, ó. Pedro. Pedro eu substituo por que pronome em português? Ele. Então, Pedro é ele. Ele é pessoa. Aí você volta lá na sua tabelinha de pronomes. Tá vendo? Ele para pessoa. Então, Pedro é a mesma coisa que o quê? Que he. Pronto, você já determinou isso. He aqui é a resposta? No, no, no. Você volta lá na tabelinha do verbo to be. He. Para he, qual é o verbo to be que eu uso? Is. Então, eu vou falar Pedro is my friend. Pedro é meu amigo. Gente, observa a diferença. Isso aqui são os pronomes. Isso aqui é verbo to be. Tem gente que acha, quando eu falo de verbo to be, que o I am é o verbo to be. Pronto. Qual é o verbo to be? I am. Não. I é o pronome, é o sujeito da frase. Verbo to be, am. Ok? Tem mais coisinhas aí na apostila. Abre a apostila, faz a leitura, faz a anotação no caderno se precisar. Tenta lá agora responder o exercício. Se tiver dúvida, manda mensagem para mim. Eu aguardo vocês na semana que vem com a correção da atividade de hoje. Ok? Beijão grande.